Bom, meus alunos, vamos lá? Tudo bem com vocês? Então tá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Começar a parte de física realmente com cinemática, tá certo? Então, eu espero que vocês entendam. Qualquer coisa pode tirar as dúvidas comigo. O que seria a cinemática? Cinemática é o ramo da física que descreve os movimentos, certo? Então, ele só descreve o movimento, ele não se importa exatamente com a causa do movimento, tá? E uma das coisas que a gente vai estar tentando entender aí é a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo a cada instante de tempo. Tudo bem? Então tá. Claro que daqui para frente a gente vai ver várias definições aqui mais básicas que a gente vai usar ao longo do nosso curso, tá? Então, primeiramente, vamos tentar pensar o que que seria um ponto material, né? Então, um ponto material é um corpo qualquer que a gente considera ele como muito pequeno com relação às outras coisas. Por isso que a gente pensa em ponto, né? Só pensar num pontinho ah, que a gente passa a ter. O contrário de ponto material seria corpo extenso, ou seja, um corpo que tem as dimensões parecidas com as distâncias determinadas. Tudo bem? Então, um ponto material e um corpo extenso, eles podem ser o mesmo corpo. Tudo vai depender da distância que a gente vai estar tomando. Exemplo, né? Se eu pegar um automóvel e dentro de uma garagem, dentro do estacionamento, ele vai ser um corpo extenso, porque as dimensões dele vão ser importantes ali, tá? Agora, se a gente for tomar ele ao longo de uma estrada muito grande, ele vai se comportar como um pontinho, porque o tamanho dele, os metros aí, vão ser muito pequeno em relação ao resto da estrada, certo? Então tem que ver exatamente isso. A definição depende de um referencial, tá? Um corpo, né, ao se mover, ele vai estar de acordo com a trajetória, tá certo? Então pensa na seguinte situação, né? Objeto qualquer, né, movendo, por exemplo, uma mosca, né? Se ela entrar aí pela sala onde você está, né? O que vai acontecer? Ela vai percorrer uma trajetória. Se a gente for olhar cada um dos pontos que ela vai ocupar, cada uma das posições que ela vai ocupar e ir traçando exatamente uma reta aí, um pedacinho de reta entre cada um desses pedacinhos, você vai ter exatamente a trajetória, ou seja, o caminho pelo qual a sua mosca percorreu, tá certo? Para nós, a gente vai estar tomando sempre trajetórias retilíneas, tá? Para facilitar. Mais para frente a gente vai falar de movimento circular, mas agora sempre trajetórias retilíneas, ok? Isso para o estudo do nosso movimento mais matemático, por assim dizer. E aí, começamos a definir algo muito importante que é o espaço, tá? Claro que o espaço tem uma definição muito mais generalizada do que eu vou falar agora, mas essa definição vale para o movimento em si, tá? Então, vou pegar uma trajetória, no caso aqui, ó, né? Peguei a trajetória aqui tranquilinha, né, do nosso objeto aqui, tá? E aí o objeto vai estar percorrendo essa trajetória aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou tomar um ponto que é o ponto inicial, que eu vou chamar de origem, tá? E aí, qualquer ponto que tiver distante dessa origem, ele vai estar a uma distância, né, S dessa origem. Para mim, o valor dessa distância vai ser exatamente a posição, tá certo? Ou o espaço, tudo bem? Então vamos pegar. Se aqui, por exemplo, né, é um ponto qualquer aqui, né, um marco qualquer na estrada, né? Por exemplo, nas estradas de São Paulo, o esse essa origem aqui, esse marco zero, seria onde? No centro de São Paulo, tá certo? Na Praça da Sé, ali que tem aquele tal do marco zero. Se eu tiver num ponto qualquer aqui, por exemplo, em São Roque, eu vou estar a 64 quilômetros de desse marco zero aqui, tá certo? Tudo bem? Então esse ponto aqui vai ser o quilômetro 64. Bom, maravilha. Como vocês podem perceber, né, as unidades de medida vão ser centímetros, metro, quilômetro e assim por diante. A gente também pode tomar, um outro exemplo aqui, né, uma formiga andando em cima de uma régua, tá? O zero vai ser a origem, tá? Ela vai estar andando lá de 1 em 1 centímetro, por exemplo, né, a cada centímetro.
E aí, essa vai ser a posição ou o espaço que ela vai estar ocupando, tá? Então, imagina que ela está na posição lá 5 centímetros. Esse é o espaço dela naquele instante de tempo. Tudo bem? Bom, sobre referencial, né? Tem até um exercíciozinho para vocês fazerem sobre referencial. E basta perceber o seguinte: quando que um corpo está em movimento? Quando a posição dele está variando com o tempo. Quando que o corpo está em repouso? Quando a posição dele não muda com relação ao tempo, tá certo? Isso parece ser bem óbvio, né? Um objeto está parado se ele está sempre na mesma posição e ele está em movimento se a posição dele muda, tá? Mas esses conceitos de movimento, repouso e trajetória, todos eles dependem do referencial que a gente estiver tomando, tá? Então, por exemplo, se você for olhar um objeto qualquer, né, um carro, por exemplo, se você está dentro do carro, o carro ele não está em movimento em relação a você. Você está parado em relação ao carro, o carro está parado em relação a você. Há um observador do lado de fora, aí sim eu estarei em movimento, certo? Então tá, maravilha. Com isso, a gente consegue definir aí o conceito de velocidade. O que seria velocidade? É o quão rápido eu estou me movendo. Se eu me movo exatamente mudando a minha posição, né, mudando o meu espaço, então, quanto mais rápido eu me mover, quanto maior for essa mudança do espaço, maior deve ser minha velocidade. Mas cuidado, eu estou falando também de tempo, né? Então, quanto mais rápido eu me mover, então quanto maior for essa mudança da posição e quanto menor for o tempo, aí maior vai ser a velocidade. Aí aqui entra um conceito muito interessante, tá? Que é o de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Eu vou falar muito sobre isso ao longo do ano. Mas vejam, isso aqui é uma fração. Para quem se lembra, né? Então aí entra a parte bem matemática da física aí, né? Se você pega uma fração como um todo, né? Se eu aumentar o numerador dessa fração, a fração fica maior. Se eu aumentar o denominador da fração, a fração como um todo fica menor. Então basta você pensar que é assim que eu fiz essa equaçãozinha, né? Por que que ele é essa razão entre esses dois caras aqui? Porque se eu aumentar o espaço, se eu mudar maior o meu espaço, então a minha velocidade é maior. E se eu diminuir o tempo, ou seja, se eu fizer aquela mesma distância num tempo menor, significa que a minha velocidade ela é maior, tá certo? Então tá. Não confundam o conceito de velocidade média com o conceito de velocidade instantânea, tá? Eu gosto sempre de dizer que velocidade instantânea é a velocidade que você tem no velocímetro, tá? De um automóvel. Então, se você olhar no velocímetro, aquela velocidade é aquela velocidade que você tem naquele exato momento. É a rapidez que você tem naquele momento. E a velocidade média? A velocidade média é calculada dessa maneira mesmo, né? Eu vou pegar a distância e dividir pelo tempo, tá? De uma certa maneira, a gente fala que a velocidade média seria uma média entre as velocidades, blá, 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 blá. Porém, você nunca vai calcular a velocidade média tomando média entre velocidades, tá certo? Bom, tem um conceito aqui muito importante aqui, né? Que a gente pode medir, né, a velocidade com uma unidade de medida de distância por uma de tempo. Então, pode ser metros por hora, pode ser quilômetros por segundo, pode ser centímetros por segundo, qualquer unidade de distância aqui, dividido por unidade de tempo aqui, tá valendo, tá ok? As mais conhecidas são quilômetros por hora e metros por segundo, tá? Por uma razão bem óbvia. Quilômetros por hora é aquela mais usual, né? Que a gente vê nos automóveis, que a gente está sempre falando. E metros por segundo é porque faz parte do Sistema Internacional de Unidades, que é o mais básico que a gente vai trabalhar, tá? Metro e segundo, tá bom? Depois eu falo um pouquinho mais sobre Sistema Internacional, né? Essas primeiras aulas são bem introdutórias. E aí, o que que acontece? Para eu transformar de um para o outro, o que que eu vou fazer? Ou eu vou dividir por 3,6 ou multiplicar por 3,6, tá? Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide. E de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica. Então, onde saiu esse 3,6? Eu não vou falar aqui nessa aula não, né? Se fosse uma aula presencial, a gente estava até falando. Porém, basta você pensar que vem aqui do fato de que 1 quilômetro são 1.000 metros, né? E uma hora são 3.600 segundos.
você dividir 1000 aí, desculpa, 3.600 por 1000, vai dar 3,6, que é esse fatorzinho que a gente tem aqui. Ok? Maravilha. Aqui um esboçozinho, né, de tudo aquilo que eu falei, tá? Se um objeto ele sai dessa posição aqui e vem para essa, ou seja, ele saiu da posição S2, desculpa, S1 e foi para a posição S2, ok? Tá? Então ele percorreu aqui um ΔS, uma distância que é o intervalo desses dois caras aqui. Depois vocês vão fazer exercício, vão brincar um pouquinho com isso aqui, tá? E aí, claro que você tem cada um dos instantes de tempo que você tem aqui, T2 e T1, tá? Bom, agora precisa tomar muito cuidado, já comecei a falar, né, que a velocidade média é diferente da velocidade instantânea, já falei isso aqui, tá? O movimento será progressivo se ele andar a favor da trajetória. E ele será retrógrado se ele andar contra a trajetória. O que significa isso aqui? Se as posições dele vão aumentando, ele vai ser progressivo. Se as posições dele vai diminuindo, ele será retrógrado. Basta pensar o seguinte, né? Se você sair de São Paulo, que está lá no Marco Zero, e vem para São Roque, seu movimento ele é progressivo. Se você sai de São Roque e vai para São Paulo, as posições vão estar diminuindo, né? Lembra, a quilometragem vai diminuindo porque ele está indo na direção lá do Marco Zero. Portanto, esse movimento ele passa a ser o quê? Retrógrado, tá bom? Então, ser progressivo, ser retrógrado é apenas está relacionado com uma escolha de um referencial. É apenas geométrico a brincadeira aí, tá? Não tem nenhuma implicação física e importante. Já a aceleração, a gente define como sendo o quê? A mudança na velocidade com o tempo. Se um corpo está aumentando a sua velocidade com relação ao tempo ou diminuindo sua velocidade em relação ao tempo, ele está acelerando. Diminuindo, professor? Ah, tá. É exatamente isso. Dessa forma, então, frear é uma aceleração também, tá certo? Uma aceleração negativa na brincadeira aí, tá? Ah, também não vou demonstrar para vocês, mas as unidades de medida são centímetros por segundo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado, tá? E vem do fato que a gente tem dois instantes de tempo aí, tá? Um da velocidade, por exemplo, quilômetros por hora, e o tempo, por exemplo, por hora também, tá? Há algumas unidades de medida intermediárias, por exemplo, quilômetros por hora por segundo, que também é uma unidade de medida de aceleração. Mas a gente também vai ver isso nos exercícios, tá bom? Da mesma maneira, né, de velocidade, a gente tem a diferença velocidade média e instantânea. Temos também a aceleração média e a aceleração instantânea, que são coisas distintas, tá? A aceleração instantânea é aquela aceleração que ocorre num instante de tempo. E a média é essa que a gente calcula aqui, né, de acordo com uma variação da distância e do tempo. E aí, com relação à aceleração, a gente também pode definir dois tipos de movimento. Quais seriam os movimentos? O movimento acelerado, aquele que a velocidade aumenta com o tempo, e o retardado, aquele que a velocidade diminui com o tempo, tá bom? Então, retardado aqui, né? Eu sempre cito isso, né? É uma palavra que está em desuso, tá? Inclusive, é até um termo muito feio de falar, né? Retardado. Mas a gente pode utilizar, pensar retardado como desacelerado, né? Um movimento que ele vai diminuindo a velocidade dele com o tempo, tá? Ele tá desacelerando com o passar do tempo. E o acelerado não, o valor dele vai aumentando com o passar do tempo, tá certo? Então esses dois tipos não têm relação nenhuma com nenhuma escolha de referencial. Isso aí realmente é uma situação física, né? Acelerar ou desacelerar, ok? Então é assim a gente termina a nossa aula de agora, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. E aí a gente conversa depois. Valeu, abraço.